A paz do Senhor a todos. Hoje a gente irá estudar a lição do número 7, juvenis, do dia 17 de maio de 2020. O título da lição é A Ressurreição de Jesus. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Mateus capítulo 28, versículo 27. A leitura em classe está em Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43. A gente vai ver nesse texto que quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos, eles achavam que era um espírito. E o Senhor, na sua sabedoria, ele mostrou, os cravos, a sua marca, os cravos da mão. Mesmo assim, eles estavam duvidosos, temerosos. E ainda o Senhor, pediu o que comer, o que tinha que comer, para eles poderem ter fé que ele havia ressuscitado. Vamos fazer a leitura? Está em Lucas, capítulo 24, 36, capítulo 43. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sabeis tão pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vedes, pois um espírito não tem carne nem ossos, como veste que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: Tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. A gente vê aí, que o Senhor, ele usou muito de sabedoria para que eles pudessem crer, O Senhor pediu para tocar nas suas mãos, para eles pudessem crer. Então aí ele foi oferecido, o peixe assado e um favo de mel. Aí assim eles provaram, para que eles tenham fé que realmente Jesus havia ressuscitado. É isso que a gente vai dizer nessa lição, a importância da ressurreição. A diferença, a ressurreição de Jesus é uma ressurreição especial, uma ressurreição extraordinária. A introdução nos diz assim: por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo? Uma boa pergunta. O apóstolo Paulo chega a afirmar que a nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. O Mestre amado não apenas morreu em nosso lugar, nos habilitando ao perdão e a sermos chamados filhos de Deus, mas também venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. A temática da ressurreição é o tema dessa lição, que desafia o aceitarmos de tão bela vontade e anunciá-lo todo mundo. Essa ressurreição teve um propósito, Teve um propósito na nossa vida. A gente vê como ela é diferente. Foi tudo programado, a vinda do Senhor, a sua morte e a sua ressurreição, para que assim a nossa fé fosse verdadeira, fosse arraigada em Cristo, sabendo que um dia ele viria nos buscar para levar com o céu, para morar consigo, porque Jesus está vivo, através da ressurreição, para nos mostrar que se ele venceu a morte, assim abriu um caminho para nossa redenção, para o nosso perdão.
Então vamos ler aqui no tópico 1, que nos diz assim: o milagre da ressurreição. A gente vai ver aqui que existem vários milagres, né? Da ressurreição, da filha de Jairo, tipo no Antigo Testamento, a gente vê aqui a ressurreição do moço, né? Que foi jogado sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou. Também temos aqui o filho da sunamita que ressuscitou, e temos também no Novo Testamento a viúva, né, a filha de Jairo, de Lázaro. Então vamos estar lendo aqui essa parte do primeiro tópico, que é o título O Milagre da Ressurreição. A ressurreição é um tema presente ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento apresenta o filho da viúva, o filho da sunamita e o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. Já no Novo Testamento apresenta a história do filho de uma viúva, da filha de Jairo e de Lázaro, e muitos santos depois da morte de Jesus, da Tabita e do Eutico. Mas a ressurreição de Cristo tem um caráter especial. Ele mesmo havia predito tanto a sua morte quanto a ressurreição, vivo e continua vivo até hoje, né? Jesus morreu, né? Ao terceiro dia ressuscitou e continua vivo, né? Esse que é a diferença extraordinária da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Muitas coisas ao longo da história da humanidade têm seus mártires. São homens e mulheres que deram sua vida para que uma mensagem fosse propagada. Mas a Cristo algo bem diferente aconteceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Seu sepulcro estava vazio. A morte foi vencida e Jesus está vivo. A ressurreição por si só é improvável. Imagine então, fisicamente, tudo o que acontece com o corpo nesse exato momento, né? A gente vê quando a pessoa morre, né? Ela não tem mais, né? Não tem mais aquele fôlego de vida. Os seus órgãos param, o coração para, né? O cérebro, nada se move, fica inerte, né? Morre. E aí a gente vê o milagre da vida, que dá vida a todos os órgãos de novo, o sangue começa, né? A se movimentar, o coração a bater, tudo começa a funcionar. Então a gente vê aqui, sem dúvida, é algo que nos impressiona. Porém, no caso de Jesus, no caso de Cristo, há algo muito mais maravilhoso do que apenas a ressurreição de um corpo sem vida. Jesus, ao concluir o plano divino da redenção da humanidade lá no madeiro, triunfou sobre a morte e ao terceiro dia a cruz não venceu Jesus. Ele venceu a morte por todo sempre. Aí a gente vê, né? Para sempre. A morte foi banida. Não conseguiu parar Jesus, né? Seria um meio para parar. Agora Jesus morreu, tudo acabou. Mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo entre nós. Esse é o milagre diferenciado, esse é o milagre para que eu e você estamos aqui hoje, para que a nossa fé seja fortalecida, que cada dia mais a gente possa estar na presença do Senhor e levar esse ide, né? Esse chamado, porque se ele ressuscitou, o que a gente tem de exemplo ali, se ele ressuscitou, venceu a morte, nós estamos aqui. Isso é prova que nós estamos aqui servindo a ele, levando a sua mensagem, né? Levando o seu ide. Então a gente tem que estar sempre assim: eis-me aqui, Senhor, eu te aceito, usa-nos em sua presença para que a gente possamos levar nosso ide e multiplicar, levar essa mensagem que a gente recebeu de graça, né? De graça, porque nada nesse mundo irá pagar aquilo que o Senhor
que o Senhor preparou ali, né? A sua morte na cruz, o seu sangue foi derramado por mim e por você, né? Nada nesse mundo, mas o Senhor já pagou. Ele pagou a preço de sangue a minha e a sua salvação. Então vamos lá para o tópico 2. O tópico 2 nos diz assim: as testemunhas da ressurreição. A gente vê que houve várias testemunhas, né? Quando Jesus ressuscitou, que foram ver que o túmulo estava vazio. Ele encontrou com Maria Madalena, né? Os apóstolos. Ele encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não sabiam que era Jesus. Ele sentia que o coração dele ardia, né? Que quando Jesus ali estava falando com ele sentia, mas eles não sabiam. Eles veio saber que era Jesus quando o Senhor deu graça pelo pão. Então, a gente vê que teve várias testemunhas na trajetória quando Jesus ressuscitou. Ele ficou, né, um tempo aqui para mostrar que ele havia ressuscitado. Vamos ler. Como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? A forma mais eficaz é atentar para os que os testemunharam a ressurreição e se encontra com Jesus ressurreto. No dia da ressurreição, Jesus foi visto por Maria Madalena e pelas mulheres de manhã, e pelos discípulos no caminho de Emaús, por Pedro e pelos 11 apóstolos. Ainda no dia seguinte, Jesus foi visto também por muitas pessoas, entre elas os 11 novamente, pelos 7 discípulos no mar da Galileia e pelas centenas de irmãos, e por Tiago, o irmão de Jesus, e ainda por diversas outras pessoas, em muitas ocasiões, como em Betânia e no Monte das Oliveiras, por exemplo. E por último, a Paulo, o apóstolo do gentio. São tantas testemunhas que viram a Cristo ressuscitado que em pouco tempo o cristianismo começou a ser propagado ainda mais. Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pelas mensagens da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Essas verdades levavam mais e mais pessoas a aceitarem as boas novas. As maravilhosas notícias eram propagadas, não só em Jerusalém, mas em toda a região conhecida. Mediante tão grande fato, o que nos resta é celebrar a ressurreição de Cristo e anunciar a todos que a sua morte teve um propósito de nos dar vida com abundância. Então, a gente vê aí, né, que esse foi o propósito, né, da nossa fé ser fortificada para que, através da sua ressurreição, cremos que ele ressuscitou, né? Cremos que ele ressuscitou. Essa mensagem foi levada a mais vidas creram que ele realmente ressuscitou e voltaria para nos buscar. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 24, 15, né? E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. Aí a gente vai aqui embaixo, por versículo 28. Chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e o lhe deu. E abrindo-se eles então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram-lhe um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então a gente vê aí, né,
que eles perceberam quando o Senhor partiu o pão, que era o Senhor que estava com eles, né? Então, a gente vai agora para o tópico 3. O tópico 3 nos diz assim: mas qual o significado da ressurreição de Cristo? O significado é, ele venceu a morte. O Senhor foi vitorioso sobre a morte, que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Através dele somos também vitoriosos, né? Somos vitoriosos e somos livres. Embora antigamente a gente era aprisionado pelo pecado, não tínhamos salvação. Através da sua morte adquirimos a salvação e vida eterna, e vida com abundância. Vamos ler aqui. A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de extinção, sem comparados a outras religiões. Os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram em seus túmulos, que são bem conhecidos. Os grandes ícones das histórias mundiais, ao morrerem, também são depositados nos túmulos e lá ficam. Como Jesus de Nazaré, a história foi bem diferente. A morte não conteve, e no domingo, bem cedinho, o túmulo vazio trouxe um sentido único ao povo da cruz, né? Foi o único que ressuscitou. Havia deuses, né? Mas só quem ressuscitou, porque a morte não conteve, foi Jesus. Cristo não apenas morreu na cruz em nosso lugar, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por uma culpa que não era sua, nos oferecendo assim a libertação do jugo do pecado. Mas o que essa ressurreição significa? Com essa vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos. Ao aceitá-lo como nosso Salvador, em Jesus, nós também vencemos a condenação e a morte, somos livres. Nós vencemos a condenação e a morte e somos livres. A morte e a ressurreição de Cristo são temas centrais do plano divino. A redenção da humanidade provém assim a salvação e a justificação do homem. Ao vencer a morte, ele nos deu garantia de vida eterna, segundo o apóstolo Paulo. Caso Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria sem validade e continuaríamos presos ao nosso pecado. Glória a Deus, pois Deus ressuscitou dentre os mortos e nossa fé não é vã e somos plenamente felizes. A gente vê aqui, né, que se não houvesse a ressurreição, do que valia a fé? Seria uma fé morta, né? Através da sua ressurreição, é uma fé viva e eficaz. A gente crendo em Cristo e a gente vê que ele ressuscitou, como diz Paulo, né? Que seria uma fé sem validade. Então a gente pode crer e crer que a nossa fé ali, nem que for um grãozinho, ela é verdadeira ali no Senhor, né? Ela como diz, a gente tem que pôr a fé para trabalhar. Temos fé, né? Naquilo, né? Hoje, a nossa fé está em Cristo, que venceu a cruz, a sepultura e se encontra ressurreto à direita do Pai. E cremos em tão maravilhosa realidade. Somos inundados por uma graça maravilhosa e podemos gozar de uma alegria sem igual. Vamos anunciar a todo mundo que Cristo morreu por nosso pecado, mas ressuscitou e viva está. Ponto 4 nos diz assim: a você, 2 convites. Quais são esses 2 convites? O primeiro diz, né, a gente vê que o primeiro seria Jesus, você aceita ele como o único salvador da sua alma, aquele que pode remir os nossos pecados. Esse é o primeiro convite. Aí o segundo convite, aquele que
pode enviar minha palavra, se faça uns discípulos, né? Para levar as boas novas de salvação às almas que estão aí sem conhecer a Jesus, né? Então vamos lá. Ao tomarmos conhecimento de tão maravilhoso fato, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade em viver uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. Como resistir ao tamanho deste gesto tão magnífico feito? Sim, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. O sacrifício de Cristo é completo e pleno, porém, para que o seu efeito alcance todas as pessoas, é preciso que a mensagem seja pregada, aceita e vivida por cada um que a ouve. Se ficarmos de braços cruzados, vidas estarão fadadas a jamais conhecer tão maravilhosa graça. É preciso aceitar essa verdade e dizer sim ao Mestre amado. Para toda a humanidade são propostos 2 desafios em relação às boas novas. O primeiro deles é o convite de aceitar a Cristo e viver a redenção por meio do seu sacrifício na cruz e ser alcançado pela mensagem da redenção. O pecador tem a oportunidade de aceitar a salvação. Crendo, poderá ser chamado filho de Deus. Essa é uma maravilha, né? Só da gente ser chamado, somos filhos de Deus, né? Segundo, é o chamado feito pelo próprio Jesus no momento de ascensão, o ide, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? Somos chamados por Cristo para anunciar a todo mundo as boas novas de salvação. Como podemos nos esquivar de tal responsabilidade? Ver tantas vidas sofrendo sob o jugo do pecado? Em suas mãos está a possibilidade de compartilhar o maior de todas as novas. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Essa é a maior boas novas que a gente deve enviar a este mundo. Esse é o nosso papel, de enviar a palavra do Senhor a este mundo, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para concluir, lemos aqui que a vitória de Jesus sobre a morte nos permite ter fé, esperança, salvação, paz e fidelidade. O triunfo de Cristo nos impulsiona a vencer com Ele e a celebrarmos a nossa vitória sobre o pecado, vivendo já no tempo presente o reino de Deus. Todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida encontram uma explicação quando compreendemos o significado da ressurreição de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Senhor a cada dia por tão maravilhosa obra e divulgar em todos os lugares possível o grande triunfo. Cristo está vivo. Ele está vivo em mim e em você. A partir do momento que a gente crê no Senhor e aceita Ele como seu único Salvador, fazendo a sua vontade, levando o seu ide, a vitória é certa, para que um dia nós estaremos ali com Ele, ceando e agradecendo a Ele, dizendo que Ele está vivo. Então vamos levar essa mensagem maravilhosa aquele vizinho, aquele amigo, né? Através agora, né, que a gente está aqui online, em mensagem, vamos levar, porque às vezes as pessoas estão assim, tipo, como estamos em casa, né? A gente não deve parar. Vamos levar a mensagem através das redes sociais, que o Senhor está vivo, Ele está conosco, não importa o momento, Ele está conosco. Vamos continuar
levar a sua mensagem, a sua palavra, aquelas almas que estão sedentas, que estão aí no mundo se perdendo, né? Não sabe o que acontecer no dia de amanhã. Vamos levar essa mensagem que Jesus ressuscitou e ele venceu a morte, assim nós podemos vencer com ele também, ser vitorioso com eles, né? Amém a todos.